Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e tá chegando a hora de abraçar aí o ano de 2025, né? Contagem regressiva, é claro, todo mundo já vivendo a expectativa, 2024 tá indo embora, 2025 tá chegando, é logo ali, e é claro que a gente já deseja a você um excelente 2025, um feliz ano novo para você que nos acompanhou aí durante todo esse ano de 2024, né? O ano ainda, as últimas horas do ano de 2024, e é claro que aqui no nosso bate-papo informativo diário, você ligado na TV Franca, TV que mostra você. Vamos falar, claro, sem dúvida, sobre as comemorações que acontecem em todo o Brasil, entre elas a queima de fogos no Rio de Janeiro, que é um dos eventos mais tradicionais, né, e que recebe o maior número de pessoas, inclusive também de pessoas que vêm até de fora para acompanhar, e de acordo aí com a Prefeitura do Rio, a expectativa é de recorde de público na virada 2024 para 2025. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui no JR 23. E hoje, último dia do ano de 2024, claro que tem retrospectiva dos principais fatos que marcaram o ano de 2024 em reportagem especial. Os fatos que aconteceram no Brasil e também, é claro, um ano de muitas despedidas. Nós vamos falar no esporte também, é claro, aqui no JR 23, a retrospectiva daquilo que aconteceu de mais importante no mundo da bola, no esporte em geral, pelo Brasil e também no mundo, em reportagens muito bacanas, reportagens especiais que marcam aí o JR 23 desse dia 31 de dezembro de 2024. Nós já estamos no ar. A nossa primeira paradinha é rápida e já a gente está de volta. Eu conto com a sua companhia. Dá uma segurada na festa aí e continua com a gente. Os acidentes e a morte não tiram férias. A não ser que... Trânsito, dê férias para a morte. Atenção redobrada aos itens de segurança. Detran. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Pois é, já estamos de volta e é claro aqui na contagem regressiva, né, nas últimas horas desse ano de 2024, você junto com a gente, né, acompanhou aí durante todo o ano as informações diárias aqui na tela da TV que mostra você. Estamos encerrando o ano mais uma vez, agradecendo aí pela audiência qualificada, você que nos assiste pelo canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. Falando em festa, os grandes eventos, né, que marcam aí a virada do ano também recebem grande público. Um deles no Rio de Janeiro. E já há informação de que a expectativa é de que para a virada de logo mais
o público deve bater recorde comparado aí aos outros anos. Veja na reportagem. E a Prefeitura espera bater recorde de público este ano em Copacabana, com 2,5 milhões de pessoas, 500 mil a mais que o Réveillon do ano passado. A queima de fogos vai ter 12 minutos de duração e pela primeira vez vai reunir aí pirotecnia com efeitos visuais e uma trilha sonora que prometem transformar o céu de Copacabana em uma verdadeira obra de arte. 3 palcos estarão espalhados pelo bairro com diversas atrações. O principal deles vai ficar em frente ao Copacabana Palace e terá apresentações de Caetano Veloso e Maria Bethânia, Anitta. Terá também a bateria da Unidos do Viradouro, Xande Avião e Ivete Sangalo. 17 ruas que dão acesso à praia de Copacabana terão pontos de revista já a partir de 9 horas da manhã. Importante lembrar que será proibido portar ou comercializar qualquer garrafa de vidro, incluindo espumantes. Para agilizar o transporte dos passageiros, o metrô vai emitir bilhetes digitais com QR Codes que poderão ser apresentados direto nas catracas. A gente lembra também que haverá queima de fogos em outros bairros do Réveillon, não se restringe só em Copacabana. 4 bairros terão queima de fogos e outros 10 palcos estarão espalhados por toda a cidade com diversas atrações. Segundo a Rio Tour, o Réveillon deve injetar na economia carioca 3 bilhões de reais. E além, é claro, de toda a festa, a segurança também é preocupante, já que tem aí um grande número de pessoas. Mais de 8 mil agentes devem ser posicionados para fazer o trabalho na virada no Rio de Janeiro. À medida que a hora passa, vamos entrando cada vez mais aqui no clima da virada. Aqui na praia de Copacabana, os palcos já estão praticamente prontos para a festa. Olha, e segundo a Prefeitura, 8.358 agentes municipais estarão espalhados pela orla. A Polícia Militar também vai monitorar a segurança aqui toda da área de Copacabana de 78 torres. A festa vai reunir, gente, mais de 55 atrações e vão estar aqui, por exemplo, os irmãos Caetano e Bethânia nesse palco, Anitta, Ivete, além do palco samba aqui pertinho também, que vai até o dia amanhecer com o Pretinho da Serrinha, Marcelo D2 e a Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense. E sobre a queima de fogos, tá? Será feita de 10 balsas aqui da orla também e terá duração de 12 minutos. Na Praia do Flamengo, na Zona Sul, os shows começam às 8 da noite, vão até às 2 da madrugada com a Escola de Samba Grande Rio. Terá 3 barcas no Flamengo. Na Zona Norte, DJs se apresentam, Yara, a partir das 7 da noite e a bateria da Vila Isabel vai fechar a festa às 2 da manhã. E ainda aqui em Copa, o público contará com 800 banheiros químicos e próximo aos palcos haverá uma área destinada a pessoas com deficiência. Pela primeira vez, a Avenida Atlântica fechará às 8 da manhã no dia 31. É isso aí, muitas festas, né? Um outro ponto tradicional e que também tem grande número de pessoas é na Avenida Paulista, na capital, onde vários eventos também estão agendados. Nós temos aí algumas das imagens que marcam também, né, a tradicional comemoração da virada de ano na Avenida Paulista, né? O Réveillon da Avenida Paulista 2024 terá shows como, por exemplo, Bruno e Marrone, também a apresentação da Escola de Samba Mocidade Alegre. A expectativa de público é de aproximadamente 2 milhões de pessoas, segundo a Prefeitura de São Paulo. Com 32 metros de largura e 22 de altura, o palco localizado na Avenida Paulista, entre as ruas Haddock Lobo e Bela Sintra. A estrutura ela foi montada aí nos últimos dias, telões também estarão sendo distribuídos ao longo da avenida para receber toda a população, né, que vai comemorar e receber aí, logo mais, daqui a pouquinho, a chegada do ano de 2025. Aqui na nossa região, apenas a cidade de Rifaina, né, faz aí evento público e em Franca os locais onde acontecem as comemorações são todos eventos particulares.
Vamos agora para o intervalo, rapidinho, e na sequência nós temos reportagens especiais com a retrospectiva daquilo que aconteceu de mais importante nesse ano. Quando a gente é criança, sonha em ter poderes. É um dos sonhos que se tornam realidade. Afinal, todos têm o poder de fazer a diferença e salvar vidas. E esse poder nunca foi tão necessário. Atualmente, menos de 2% da população do Brasil é doadora de sangue. Isso não é o bastante. Essa é a luta que a Fundação Pro Sangue enfrenta todos os dias. Mostrar para as pessoas que elas têm o poder dentro de si. Encontre o seu e transforme em ação. Doe sangue. O poder de fazer a diferença corre em você. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicredi Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 Ram 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicredi tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicredi.com.br/promoção/valor premiado e participe. O ano de 2024 está chegando ao fim e agora reportagens especiais na nossa retrospectiva 2024 dos fatos mais importantes que marcaram o Brasil esse ano. Inelegível desde 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrentou novos problemas com a justiça em 2024. Logo em janeiro, a Controladoria Geral da União concluiu que seu cartão de vacina contra a Covid-19 foi adulterado, caso em que foi indiciado por associação criminosa e introdução de dados falsos no sistema público. No mês seguinte, Bolsonaro teve o passaporte apreendido após um relatório policial ter revelado que o ex-presidente recebeu de um assessor direto uma minuta de decreto para executar um golpe de Estado. Pouco depois de ser alvo de uma operação da Polícia Federal, o político passou 2 dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, mas seus advogados negaram que ele tenha se escondido no local para fugir da justiça. Em outro caso célebre, o das joias presenteadas pela Arábia Saudita, o líder de extrema-direita também foi indiciado por lavagem de dinheiro, peculato e associação criminosa. O cerco em torno de Bolsonaro parece se fechar cada vez mais, especialmente após a Polícia Federal ter apontado que o ex-presidente teve plena consciência e participação ativa na tentativa de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse de Lula. Ele e outras 36 pessoas foram indiciadas pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Fazem parte do grupo o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente de Bolsonaro, Walter Braga Neto, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e outros colaboradores próximos do ex-presidente, como o general da Reserva, Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. A investigação considerou que, em dezembro de 2022, o plano golpista foi abortado de última hora por falta de apoio institucional do alto comando do Exército.
O ex-presidente acusa o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a quem considera seu inimigo político e um ditador, de agir fora da lei para impedir seu retorno ao poder. O magistrado também travou um combate contra o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, antigo Twitter. A celeuma começou após o CEO da Tesla e SpaceX ter acusado Moraes de censura e o STF ter ordenado o bloqueio de contas no X, algumas suspeitas de disseminar desinformação. Em agosto, Musk anunciou o encerramento das operações da plataforma no Brasil e 2 semanas depois, o ministro do STF determinou a suspensão da rede social até que as decisões judiciais da corte fossem cumpridas e as multas aplicadas pagas. Foram 40 dias de bloqueio até o X voltar ao ar, depois de ter derrubado contas e anunciado um representante legal no país. Em novembro, um outro caso de grande repercussão. O ataque à sede do STF também caiu nas mãos de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal investiga como ato terrorista o episódio, com possíveis conexões com os ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em 8 de janeiro de 2023. 2 explosões foram registradas em um curto intervalo. Primeiro, um veículo explodiu em um estacionamento próximo ao prédio da Câmara dos Deputados. Depois, o homem lançou da esplanada artefatos explosivos em direção ao prédio do STF, enquanto 2 seguranças tentavam abordá-lo. Em seguida, ele se deitou no chão e detonou outro explosivo e acabou morrendo. Quase 10 anos depois do rompimento de uma barragem em Mariana, maior tragédia ambiental da história do Brasil, as empresas Vale e BHP chegaram a um acordo com autoridades nacionais para o pagamento de uma indenização de 170 bilhões de reais. As partes já haviam concordado em 2016 com um plano de indenização de 20 bilhões de reais. Mas novas negociações foram iniciadas por descumprimentos das indenizações, demandas por valores mais altos e lentidão da justiça na resolução dos litígios. O acordo contempla obrigações passadas e futuras para atender aos atingidos e reparar os danos ambientais causados pelo rompimento da barragem. Na Inglaterra, a BHP enfrenta uma ação coletiva relacionada à tragédia de Mariana, na qual indenizações de até 267 bilhões de reais foram solicitadas para os 620 mil atingidos. Outro caso há anos na Justiça evoluiu em 2024. Rony Lessa e Elcio Queiroz, acusados de serem os executores do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes, foram condenados a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente. Os dois fecharam um acordo de delação, cujos termos ainda estão sob sigilo e que, segundo fontes judiciais, vai fazer com que a pena efetiva seja reduzida. Familiares comemoraram o resultado, mas destacaram que ainda é preciso condenar os mandantes do crime. Um julgamento iniciado em 2015 chegou ao fim neste ano, quando o STF formou maioria e descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. A mais alta corte do país estabeleceu em até 40 gramas, ou 6 plantas fêmeas de cannabis ativa, a quantidade de maconha para caracterizar porte para uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. Um caso inédito chamou a atenção das autoridades de segurança do país. Pela primeira vez, um presídio federal de segurança máxima registrou fugas. 2 detentos escaparam de uma penitenciária em Mossoró, Rio Grande do Norte, dando início a uma enorme operação de busca pelos criminosos. Mais de um mês depois, a dupla foi encontrada no Pará, a cerca de 1,6 mil quilômetros do local da fuga. Em Vinhedo, nos arredores da cidade de São Paulo, uma tragédia. Um avião da Voipés Linhas Aéreas, que fazia o trajeto entre Cascavel, no Paraná, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na capital, caiu sem deixar sobreviventes. Ao todo, 62 corpos foram resgatados após a queda da aeronave no quintal de uma casa de um condomínio residencial. No Rio de Janeiro, polícia e Ministério Público investigam um caso sem precedentes no país. 6 pacientes que receberam um transplante de órgãos testaram positivo para o HIV no estado. As autoridades ordenaram a suspensão do laboratório responsável por examinar o material. Sócios e funcionários do estabelecimento foram denunciados
e tiveram prisão preventiva solicitada por crimes como associação criminosa, lesão corporal grave e falsidade ideológica. O ano também foi marcado por eventos climáticos extremos no país. No Rio Grande do Sul, fortes chuvas provocaram enchentes sem precedentes, que devastaram a capital Porto Alegre e outras cidades do estado. Ao todo, a catástrofe atingiu 471 municípios, deixando mais de 180 mortes. Por mais de um mês, a população conviveu com os efeitos das fortes chuvas, que provocaram enchentes, destruíram casas, lavouras e criaram um cenário de guerra. O governo federal criou a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, com status de ministério, e lançou diversas iniciativas para apoiar a retomada das atividades no estado, como uma linha de financiamento de 15 bilhões de reais, com juros baixos e a negociação de dívidas de créditos rurais. Quem perdeu móveis, eletrodomésticos e outros objetos com as enchentes teve acesso a um benefício de R$ 5.100, com uma estimativa de alcançar 200 mil famílias, a um custo de 1,2 bilhão. Uma medida provisória estabelecendo o pagamento de um auxílio para tentar preservar empregos também foi assinado por Lula, garantindo 2 salários mínimos para 434 mil trabalhadores formais. As chuvas também fizeram vítimas nas regiões metropolitana e serrana do Rio de Janeiro e em São Paulo, onde mais de 3 milhões de moradores de várias partes da maior cidade do país passaram dias sem energia elétrica, criando uma crise política. Ecossistemas como a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado foram duramente atingidos por incêndios ao longo do ano. Somente até outubro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais havia registrado mais de 234 mil focos. As chamas devastaram mais de 22 milhões de hectares entre janeiro e setembro, 150% a mais do que no mesmo período do ano passado, segundo o órgão de monitoramento MapBiomas. A fumaça dos incêndios atingiu as principais cidades brasileiras, como São Paulo e Brasília, por exemplo. 2024 também foi um ano de grandes perdas. O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após uma infecção por influenza H1N1. O comunicador marcou uma era na televisão nacional, presente em milhões de lares todos os domingos por décadas. Aos 91 anos, o cartunista e escritor Ziraldo, criador do personagem Menino Maluquinho e de outras obras infantis de grande sucesso, morreu enquanto dormia em casa. Um dos pioneiros da bossa nova, Sérgio Mendes, morreu aos 83 anos em Los Angeles, Estados Unidos, onde morava ao lado da esposa e dos filhos. A família do niteroiense informou que o músico convivia com problemas de saúde devido aos efeitos da Covid longa. E por falar em música, o maior show do mundo em 2024 foi no Rio de Janeiro. A rainha pop Madonna desembarcou no Rio de Janeiro para um show histórico, o encerramento da turnê em que celebrou seus 40 anos de carreira. Mais de 1,5 milhão de pessoas se reuniram na praia de Copacabana para assistir quase 2 horas e meia de um espetáculo impressionante de cenários, luzes e coreografias. O mega show foi uma grande aposta econômica, com autoridades estimando um retorno de quase 300 milhões de reais na economia local. O Rio de Janeiro também foi palco da cúpula do G20, evento que reuniu lideranças das maiores economias mundiais. Entre os presentes estavam o presidente chinês Xi Jinping, o colega francês Emmanuel Macron e o americano Joe Biden, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, entre outros. Durante o evento, Lula lançou oficialmente a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que tem como objetivo acelerar os esforços globais para erradicar essas mazelas, consideradas prioridades centrais nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Todos os países membros do grupo concordaram com a iniciativa, uma vitória emblemática da presidência brasileira do G20. O intervalo rápido e, na sequência, a retrospectiva dos fatos que marcaram o mundo esportivo em 2024. No futebol é gol, no Sicredi é show.
gente e o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô. Até patrocinou, abriu a conta, é gol. Ó minha galera amada, escuta o recado, não perde a noção. E através dessa canção, a dica é pro bolso, pro teu coração. A vida é nossa e eu sempre fui dela. Eu sonho à vista, mas também em parcela. Tem Sicredi em toda São Paulo, se entro na agência, tô na passarela. PFPJ tem valor, pro agro e pro empreendedor. Com contas em dia eu tô rico de amor. Agradeço ao Sicredi, Senhor. No flow, pra gente e o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. O basquete sempre esteve aqui. Seja na rotina de quem pratica, na vibração de quem torce, no coração de quem sonha ou nas mãos de quem faz história. Exige garra e determinação. Qualidades que têm a cara do Brasil. Por isso, o basquete acumula fãs de todos os cantos do país. E independente de onde você se enquadre, existe um ponto de encontro para quem vibra pela mesma paixão. NBB Caixa. O basquete acontece aqui. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta e o JR23 traz agora uma reportagem especial sobre os fatos mais importantes no mundo esportivo. Em 2024, Paris se tornou a capital do esporte mundial. Após anos de expectativa e preparação, a Cidade Luz recebeu a 33ª edição dos Jogos Olímpicos. A cerimônia de abertura foi inovadora, com as delegações desfilando em barcos ao longo do Rio Sena. A pira olímpica, em um balão de ar quente com uma chama 100% elétrica, foi um destaque à parte. Com um total de 20 medalhas, o Brasil terminou na 20ª posição do ranking final, que teve Estados Unidos, China e Japão no top 3, respectivamente. O desempenho brasileiro em muito se deve às mulheres. Pela primeira vez na história olímpica do país, elas foram maioria na delegação do time Brasil e conquistaram mais medalhas do que os homens. Os 3 ouros em Paris vieram delas: Beatriz Souza no judô, Rebeca Andrade no solo da ginástica artística e Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia. A capital francesa também foi palco da consagração de estrelas de peso do esporte, como a ginástica americana Simone Biles, o judoca francês Teddy Riner e o lutador de wrestling cubano Mijaín Lopes. Polêmicas marcaram os jogos, principalmente no boxe feminino. As atletas Imani Khelif, da Argélia, e Lin Yuting, de Taiwan, foram acusadas pela Associação Internacional de Boxe de terem apresentado cromossomos masculinos em testes realizados antes da competição. O Comitê Olímpico Internacional negou qualquer polêmica e manteve as boxeadoras. As duas saíram de Paris com medalhas de ouro, a argelina na categoria até 66 quilos e a taiwanesa até 57 quilos. Nos Jogos Paralímpicos, a participação brasileira foi a melhor da história. Pela primeira vez, o Brasil ficou no top 5 do ranking, com 89 pódios conquistados, sendo 25 medalhas de ouro, um novo recorde.
A China foi a grande campeã, seguida pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. No futebol, a seleção brasileira viveu um ano bastante conturbado. O técnico Fernando Diniz foi demitido logo na primeira semana de 2024, poucos dias depois de Carlo Ancelotti ter renovado o contrato com o Real Madrid. Por meses, os brasileiros viveram a expectativa de ver o italiano comandando a Canarinho, já que a CBF havia anunciado que tinha um acordo com o treinador. O jeito foi encontrar uma solução dentro de casa. Dorival Júnior foi o nome escolhido para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. Mas o desempenho até o momento está abaixo do esperado. O time não convenceu em campo e ocupa a 5ª posição das eliminatórias sul-americanas, 7 pontos atrás da líder argentina. Diferente do Brasil, os hermanos vivem uma grande fase. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a Albiceleste se sagrou campeã da Copa América realizada nos Estados Unidos. Ao final do torneio, uma polêmica. Em um vídeo transmitido ao vivo durante a comemoração do título, jogadores da seleção argentina foram flagrados puxando um canto com termos racistas, que fazia referência à origem de alguns jogadores franceses, além de conter insultos homofóbicos. O racismo também mostrou sua cara na Espanha. O atacante Vinícius Júnior foi por diversas vezes ofendido em campo e fora dele. O caso levou alguns torcedores rivais a serem presos e condenados. A ligação entre futebol e as páginas policiais teve ainda outros capítulos, como os chilenos Jorge Valdívia, já aposentado, e o ídolo Arturo Vidal, investigados por agressão sexual. No Brasil, o ex-atacante Robinho foi preso após a justiça entender que a condenação por estupro na Itália deveria ser cumprida em território nacional. Outro ex-jogador da seleção, também condenado por estupro, deixou a prisão após 14 meses de reclusão. Daniel Alves pagou uma fiança de €1 milhão, teve seu passaporte retido e o caso segue na justiça com apelações tanto da defesa como do Ministério Público. Na Argentina, 2 jogadores da seleção francesa de rugby foram acusados de estupro durante uma viagem ao país sul-americano para um amistoso. A dupla chegou a ficar presa preventivamente, passou para a prisão domiciliar e algum tempo depois pôde voltar para a França. Uma das maiores polêmicas do ano foi o prêmio Bola de Ouro. Apontado como favorito, Vini Júnior acabou ficando em segundo lugar na disputa, superado pelo espanhol Rodri, do Manchester City. A conquista da Eurocopa pela Fúria parece ter pesado mais entre os jurados da premiação do que a Liga dos Campeões, vencida pelo Real Madrid, em que o brasileiro foi protagonista. O maior vencedor do torneio continental, que já conta com um elenco recheado de estrelas, fez uma janela de contratações de peso no meio do ano. Desembarcaram no clube os atacantes Mbappé, um sonho antigo de consumo da diretoria merengue, e a jovem promessa brasileira Endrick. O zagueiro uruguaio Juan Izquierdo, do Nacional, sofreu um ataque cardíaco durante o duelo entre seu clube e o São Paulo. O atleta ficou quase uma semana internado na UTI de um hospital na capital paulista, até ter sua morte confirmada. O esporte também experimentou outras perdas ao longo do ano. A lenda do futebol mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo, morreu aos 92 anos. O velho Lobo foi bicampeão do mundo como jogador, conquistou o tri como técnico e o 4º título veio como coordenador da seleção. O alemão Franz Beckenbauer, que igualou o feito de ser campeão como jogador e treinador, também nos deixou em 2024, aos 78 anos. Considerado o maior jogador alemão de todos os tempos, o antigo capitão da Alemanha Ocidental estava há anos afastado da vida pública devido a problemas de saúde. Sven-Göran Eriksson, sueco que brilhou no comando de equipes italianas, inglesas e da seleção britânica, também morreu aos 76 anos, vítima de câncer de pâncreas. Na semifinal da Libertadores, torcedores do Peñarol protagonizaram cenas de guerra no Rio de Janeiro. Horas antes do jogo contra o Botafogo, mais de 250 uruguaios foram detidos sob as acusações de que cometeram uma série de atos de vandalismo, incluindo saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos. Na grande final contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires, o alvinegro carioca confirmou o título inédito. A glória eterna veio após um jogo digno de cinema. Logo no primeiro minuto, o Botafogo teve um jogador expulso, mas soube se portar em campo e venceu o Galo por 3-1,
um resultado indiscutível. O ano foi realmente dos sonhos para os torcedores do Clube da Estrela Solitária. O Carioca também venceu o Campeonato Brasileiro, fazendo de 2024 o melhor ano da história botafoguense. Quem sabe 2025 não é ainda melhor. Além dos torneios disputados neste ano, também entram no calendário o Intercontinental, antigo Mundial de Clubes, e a primeira edição do Super Mundial, organizado pela FIFA. É isso aí, que venha 2025. Feliz ano novo para você e até amanhã. Tchau. A cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.